Tudo bem, pessoal? Com o lançamento do filme Aqui, essa semana, filme que comemora os 30 anos da parceria entre Robert Zemeckis, o diretor, Tom Hanks e a Robin Wright, eu queria fazer uma crítica para retomar o Forrest Gump, o contador de histórias, filme de 1994, que foi a primeira vez que reuniu esse trio. E também tentar justificar aqui um pouco porque esse Forrest Gump é um dos meus filmes favoritos da vida. Eu sei que hoje, né, 2024, é um pouco complicado para muitos, né, tentar justificar, porque esse é um dos grandes filmes da história do cinema e também um dos grandes filmes da década de 90, porque muita gente coloca esse filme como um filme conservador que representa muito o self-made man americano e que também idealiza um sonho americano de vitória. Eu vou tentar justificar o filme a partir de algumas premiações que ele ganhou, né? E principalmente considerando que esse filme ganhou 6 Oscars. Aqui eu só vou deixar de lado 2 deles, que é o de montagem e o de efeitos especiais, mas já começo pelo roteiro adaptado. Esse filme é adaptado do livro Forrest Gump também. Se eu não me engano, o livro é de 1986, lançado pelo autor Winston Groom. E é um livro que ele é meio bobão e meio descoordenado. E o roteiro aqui do Eric Roth, o mesmo de O Curioso Caso de Benjamin Button e o mesmo de Nasce uma Estrela, ele organiza o que estava meio perdido no livro e conta essa história de Forrest Gump de forma muito coesa, apesar de completamente fabulesca dentro dessa história que perpassa vários acontecimentos do século XX dos Estados Unidos, assim como o Roth também fez em O Curioso Caso de Benjamin Button. Os dois filmes são muito parecidos, principalmente nessa representação da vida. É um filme que trata sobre a vida e que lida muitas vezes em como a vida das pessoas, as nossas vidas, de certa maneira, elas são medíocres, mas a beleza de viver é exatamente isso. O outro prêmio que eu vou comentar é relacionado ao protagonista, o Tom Hanks, né? O Tom Hanks era um ator na década de 90, muito reconhecido pelas comédias que ele fez durante a década de 80, 2 delas, as mais famosas. Eu acredito que seja Splash, Uma Sereia em Minha Vida, de 1984, e O Quero Ser Grande, de 1988. E que ganhou seu primeiro Oscar e a grande repercussão por Filadélfia, um filme de drama que ele havia interpretado em 1993. Então, ao ganhar o Oscar novamente, pela segunda vez, em anos consecutivos, o Tom Hanks, além de representar um marco histórico para o cinema naquele momento, ele também representa um marco histórico ao quebrar uma estrutura que era muito típica da década de 80 e 90, no qual os filmes que deveriam ser premiados com o Oscar e os atores que deveriam ser premiados
com o Oscar eram apenas atores dramáticos. A interpretação dele é cômica, no limite aqui sobre um personagem que tem um QI baixo e perpassa de maneira tola por vários acontecimentos históricos. E ele mantém exatamente o limiar entre um tolo não tratando o personagem, não interpretando o personagem de maneira caricatural ao ponto de cometer nenhum tipo de exagero ou representação preconceituosa para com este personagem. A direção aqui é do Robert Zemeckis, como eu comentei, e a direção dele está também perfeita nesse filme. O Zemeckis, ele entende essa questão que eu disse no começo do vídeo, de sim, esse filme ser uma ode ao self-made man e ao sonho americano, e ele usa o filme também de uma maneira satírica sobre alguns acontecimentos, né, durante a jornada do Forrest Gump, né? Muita gente leva o filme extremamente a sério, e o Robert Zemeckis, ele não queria isso, ele não quer que seja exatamente um filme sério. Ele quer sim que seja um filme satírico, mas que consiga trazer elementos sobre o ato de viver, né? Então, quem acha sério um sujeito que no começo do filme, enquanto criança, corre mais do que bicicletas, depois no início da vida adulta dele, corre mais do que um carro, e depois quando ele vai para a guerra, praticamente corre mais do que aviões, né? Então, não é para se levar a sério. Esse filme não é, né, para ser levado a sério ao pé da letra. O Oscar de melhor filme, ele já representa o retrato no qual o Zemeckis quis trazer sobre a poesia de viver. E é um filme simpático e também um filme poético. Aquela trilha sonora fica na mente de muita gente até os dias atuais. Quem parou na frente da televisão ali para assistir esse filme numa sessão de sábado à tarde, fica com aquela trilha sonora na mente e aquela peninha subindo e depois, no final do filme, descendo em uma representação de uma poesia da mediocridade, que é o ato de viver. É um filme belíssimo, também nessa representação, que mereceu o Oscar no ano de 1995, apesar de ele estar disputando com duas obras-primas gigantes da história do cinema, que foram Pulp Fiction, do Quentin Tarantino, e Um Sonho de Liberdade, do Frank Darabont. Eu entendo que muita gente critica a personagem da Robin Wright, ali, a Jenny, por ela ser meio egocêntrica, e muita gente até pensar que o diretor estava sendo extremamente conservador ao trazer um final meio que trágico para essa personagem, principalmente por tudo que ela fez e ela passou. Mas simplesmente é a representação mais pura de como as pessoas são. Elas erram, elas têm defeitos, elas têm qualidades, elas se arrependem, elas tomam escolhas erradas. A Jenny é o personagem mais verdadeiro e mais humano do filme,
enquanto Forrest é o oposto dela. É um personagem fantasioso, tolo, que vive no mundo da lua e que é uma representação meio quixotesca do norte-americano daqueles estados sulistas. Obra-prima, fica ali no top 10 da minha lista de melhores filmes que eu já assisti e também um dos melhores da década de 90. Valeu vocês e até o próximo vídeo dos meus favoritos.